Vamos lá, sétimo ano. Boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Iniciar aí mais uma aulinha na nossa plataforma. Hoje nós vamos ver capítulo 8, verbete de enciclopédia digital. Mas antes de começar a nossa aula, eu preciso dar dois avisos. O primeiro, que nessa aula eu não vou colocar a revisão do módulo, até porque essa aula vai ser bem mais longa, ela vai ultrapassar com facilidade 20 minutos. Então, eu vou tentar resumir tudo aqui nessa aula para vocês ficarem mais com o vídeo e menos com o texto, tá? E outra coisa, sobre a nossa chamada, por favor, é para colocar o nome no arquivo do Google Formulários, não é para colocar ali no espaço do mural, tá? Não coloque no espaço do mural, porque não vai acabar não computando. Por quê? Porque quando vocês colocam no formulário, vai direto para uma pasta que eu tenho no meu Google Drive e fica salvo o nome de todo mundo, assim como o dever de casa, assim como o dever de aula, tá bom? Então, dito isso, eu peço que todo mundo se abra na página 407, mesmo a apostila, esse módulo, começando na página 402 da apostila, se não me engano, é isso mesmo. Por que eu estou focando na 407? Por um motivo bem simples. A definição de tudo que a gente vai ver hoje aqui se encontra nesse dever e focado nesse dever. Então vamos lá. Dados os recados iniciais, e dito isso, pedindo que você abra na página 407, vamos até a definição de verbete. Verbete é um gênero textual. Daqui a pouco a gente vai relembrar que é um gênero textual. E é um gênero textual usado para quê? Conceituar e explicar uma palavra ou uma qualquer coisa, na verdade, né? Ele serve para explicar e dar um conceito, perdão, a qualquer coisa que que existe na nossa língua, existe na nossa realidade, tá? Então vamos lá. Um exemplo que eu tenho aqui é a Wikipédia. Eu vou usar muito a Wikipédia durante essa aula, mas vamos lá. Eu vou usar a Wikipédia e eu peço que vocês tomem cuidado, porque aquela antiga máxima de que se está na internet é verdade, não é bem assim que essa banda toca, tá? Não é porque está na internet que é verdade. A internet possui muita coisa aí que tem uma origem duvidosa. E qual é o problema da Wikipédia? A Wikipédia não é boa? Não, a Wikipédia é muito boa. Dá para usar ela de forma muito bem, mas você tem que usar ela de forma coerente. Por quê? Tudo que está na Wikipédia ela pode ser modificada por terceiros, tá? A Wikipédia é uma ideia muito boa de internet, que vem de um estudo mais digital, que é. Desculpa pela moto, esse maluco ele passa todo dia de noite que faz esse barulho infernal e não estou eu até agora que isso é ridículo. Desculpa, tá bom? Vamos lá. A Wikipédia possui ela é muito boa, desculpa, lembrando onde estava. Ela é uma ideia muito boa da internet, que é que na internet nós todos somos produtores de conteúdo da internet. Contudo, essa ideia funciona muito bem se a gente ignorar o troll, né? Mas quando você acessa um link da Wikipedia, coisa aqui que você acessa agora, e você vê nesse link isso aqui embaixo, ó, referências, isso quer dizer que esse link ele foi estudado, a pessoa que fez isso aqui foi uma pessoa que teve realmente um cuidado de fazer. E outra coisa, essa parte são fontes confiáveis, tá vendo? Isso aqui é a Wikipédia falando para você mas que não cobre todo o conteúdo. Tá vendo? A Wikipédia falando que é uma fonte confiável, mas que pode ser modificada, precisa ser modificação, precisa de atualização sempre. Beleza? Vamos lá. O que é um verbete definido por um verbete? Isso aqui é um verbete, tá? Isso aqui é um verbete. Então, o verbete, como aqui vai falar, é um texto escrito de caráter informativo destinado a explicar um conceito. Bom, é isso. Então, essa é a definição de verbete segundo uma enciclopédia. Então, continuando, a gente entendeu o que é verbete. É claro que verbete não é só isso, eu vou aprofundar um pouco mais essa ideia de verbete com vocês. Passando disso, lembra que eu falei que não é um verbete de enciclopédia escrita, é um verbete de enciclopédia digital. E se é um verbete de enciclopédia digital, a gente tem que entender que essa era digital, essa digitalização, ela possui a sua própria linguagem. E a linguagem era dividida em três partes. Em hipermídia, que é a junção de vários tipos de mídia, seja texto, texto escrito, filme, imagem, música, etc. São várias formas de passar informação. Isso tudo junto, tá? A apostila ela tenta muito fazer isso. Repara que de vez em quando ela coloca um link, uma foto,
mas isso é muito melhor visto, muito melhor utilizado, muito melhor trabalhado na internet, porque você tem como colocar link, hiperlinks ali, que eu vou explicar mais ou menos daqui a pouco a diferença de hiperlink e hipertexto, para a gente fazer uma leitura não linear. Eu tenho o hipertexto, que são atalhos dentro do texto para informações que tem no texto. Parece um pouco confuso, mas eu vou explicar daqui a pouco quando eu for falar, quando eu exemplificar de novo a questão da apostila, não, perdão, fugiu a palavra agora. Do verbete. A gente vai ver outros verbetes, eu vou mostrar, eu demonstro o que é hipertexto e o que é hiperlink e link para nós íntimos, né? É quando um texto possui atalhos que vão jogar para a gente outras janelas da internet. Como eu falei, a leitura na internet, a leitura digital, ela não é linear. Ela não começa numa página e termina essa página. Não. Em dado momento, se aparecer uma coisa importante que vocês precisam saber, vocês podem clicar ali e vai ser jogado para uma outra janela. E aí vocês podem pegar aquela informação e depois voltar. Depois nós voltamos para a janela que a gente estava antes. É uma leitura não linear, tá? A gente pode começar lendo um texto, passar para um vídeo que fala sobre que aborda esse assunto e voltar para o texto. Isso é normal na internet, tá bom? Vamos lá, agora eu vou ensinar vocês a como como botar hiperlink no texto do Google Docs, depois poder salvar em PDF ou não, ou um texto do Google do Word. Vamos lá, vou sair daqui. A primeira coisa que eu vou fazer é eu vou selecionar esse link aqui, essa URL, perdão, tá? E vou copiar. Como eu copio, eu posso clicar com o botão direito e vou em copiar, ou eu aperto o botão Ctrl mais C no meu teclado. Depois eu venho aqui, em um plano de aula que eu fiz para vocês um pouco atrás, para preparar uma aula antiga de vocês. Para preparar essa aula. Então o que eu venho? Eu venho aqui em definir, tá vendo que eu selecionei definir? Assim que eu seleciono definir, vou selecionar de novo, definir. Eu venho em inserir link. Eu clico com o botão direito e colo, ou aperto simplesmente Ctrl V e aplico. Reparou que aqui já mudou para azul? O que acontece é, se eu botar aqui em cima, aparece o link, é só eu clicar que eu vou para esse link. Beleza? Agora eu vou ensinar vocês a fazerem isso no Word. Aqui eu tenho a última aula nossa, capítulo 7. E como é que eu faço isso no Word? Eu venho aqui, é o mesmo esquema. Eu seleciono o que eu quero botar o hiperlink. Selecionei. Eu venho em inserir. Aqui, inserir hiperlink. Não faz nada aqui. Você só vai vir aqui, já tá aqui. Clica aqui em endereço. Botão direito, colar. Ou simplesmente Ctrl V, Se eu venho aqui, Ctrl mais V, aparece colar. E dou OK. Reparou que mesmo eu clicando aqui em cima não apareceu nada. Como é que eu faço para usar isso? Eu aperto o Ctrl. Quando eu aperto o Ctrl, boto aqui em cima, a mão muda. E um clique e eu vou direto para a página. Beleza. Como é que eu faço para transformar isso? Eu posso simplesmente salvar. Já nomeei, já pus tudo. Eu posso muito bem aqui, vir aqui, em salvar como e mudar para PDF. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho 4 arquivos de PDF com esse nome, acaba me confundindo. Então é isso, gente. É assim que eu gravo mudo do Windows para isso aí, beleza? Então, voltando à nossa aula aqui de verbete, vou fechar essas duas abas que eu não vou usar mais para nada. Entendi o tutorial? Então, vamos lá. Agora eu quero mostrar uma coisa a vocês que antigamente, quando eu era moleque, eu e muitos professores que te dão aula hoje, a gente fazia pesquisa nisso aí, Isso aí é a nossa enciclopédia e o nosso dicionário. E não tem como carregar isso tudo. É impossível, é pesado pra caramba. Repara que a enciclopédia aqui, a gente chamava de enciclopédia Barça ou enciclopédia Larousse. Eram as duas que a gente conhecia mais. Elas eram divididas por ano, elas tinham dicionário e dividida por assunto. Tá? Como é que a gente fazia isso? Quem era abastado tinha isso em casa. Quem não era abastado ia numa biblioteca, assim como eu, e fazer pesquisa na biblioteca. Ou na biblioteca da escola, eu tinha sorte que ali em Ramos tinha uma biblioteca comunitária e tinha dicionário lá. Então a gente usava muito isso aí para fazer pesquisa, era aí, O computador só vai aparecer na nossa vida muito depois, mesmo assim sem internet. A internet é coisa nova pra gente. Então, as nossas pesquisas eram muito, aqui, nesse tipo de livro, que era muito difícil de encontrar informação. Por quê? Se você quisesse encontrar alguma coisa com B,
você tinha que encontrar a parte do dicionário ou a enciclopédia que começava com a letra B, aí a segunda letra da palavra que eu queria procurar era, eu estava procurando a palavra baralho. Eu procurava o A, depois o R, aí eu achava naquela coluna se tinha ou não. É uma coisa bem complicada, hoje em dia é muito mais fácil escrever a palavra no Google, já aparece o conceito e a definição dela, tá? Mas fica para vocês aí como curiosidade, aí tá como a gente fazia a pesquisa antigamente. Terminada essa parte de definição, como sempre, eu vou revisar vocês o que são gêneros textuais, que são características básicas, características comuns que os textos apresentam na linguagem e no conteúdo, na sua construção. E agora, justamente, que a gente vai falar isso, sobre elementos do texto, a construção do verbete. Repara que eu sempre dividi assim em dois, objetivo e modo, e público e linguagem. O objetivo e o modo fica muito para a questão da estrutura, de como eu construo a palavra, a estruturação, e público e linguagem é muito mais da linguagem que eu vou usar no meu verbete. Então, vamos lá. Primeira coisa, o objetivo a gente já sabe que é conceituar alguma coisa. A enciclopédia virtual, ela vai buscar definir ou dar um conceito. Nosso exemplo aí é Rio de Janeiro. Agora eu vou lembrar para vocês o que é hiperlink e hipertexto. Hiperlink é isso aqui, ó, tá vendo? Cliquei com o botão direito, abrir link em nova guia. Isso aqui é o hiperlink. Me jogou para um outro URL e com outras informações, tá? Por isso que eu falei que na internet a leitura ela não é linear. Eu posso pular, eu posso ler até aqui e descobrir que é essa informação. Hipertexto é isso aqui, ó, tá vendo? Demografia. Eu cliquei e vou para uma parte aqui do texto, ó. Eu ainda estou na mesma URL, não mudei de URL, não mudei de nada. Eu ainda estou no texto do Rio de Janeiro, só que eu cliquei ali e vim para a parte que eu queria, que era demografia, tá? Vamos lá. Repara que aqui ele vai definir o que é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, frequentemente referido simplesmente como Rio, é um município brasileiro. Se eu botar aqui em cima, que já aparece a definição de município. Capital do estado homônimo, ou seja, com o mesmo nome, situado no sudeste do país. Ou seja, definiu o que é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a cidade que nós vivemos, tá? Então, aqui já está perfeitamente o objetivo do verbete. O objetivo do verbete é trazer o máximo de informação sobre aquilo que ele está conceituando. A gente vai ver essa questão de máximo de informação daqui a pouco. Bom, como eu construo o verbete? Qual é o modo? Quais são os elementos que tem que ter ali? Para você entender que você está lendo verbete digital ou você está escrevendo verbete digital. A primeira coisa é apresentar definição, conceito. Reparou que eu apresentei definição e conceito de Rio de Janeiro, certo? Então já tem isso aí. Você está conceituando já o primeiro passo para o verbete digital. Logo em seguida, eu tenho aí tratar do tema indicando várias outras informações. Como assim, Felipe? Sobre o que você está falando? Olha só. Aqui eu defino e explico muito bem o que é Rio de Janeiro. Só que aqui, essa pessoa está tratando o Rio de Janeiro com 10 formas diferentes. Ele vai falar sobre a origem do nome, a história, a geografia, a demografia, a política, subdivisões, economia, estrutura urbana, cultura e ver também. Ou seja, ele traz mais coisas, mais informações sobre o Rio de Janeiro, além apenas do conceito, tá? Isso é muito importante para uma enciclopédia, seja ela virtual ou não. Continuando nossa apresentação, colocar o índice. Reparou que lá quando eu falei sobre o Rio de Janeiro, estava tudo sobre o índice? 1, 2, 3, 4. Então, isso facilita para a gente a hora de estudar, porque vai estar tudo muito bem organizado, muito bem disposto. Colocar imagens ou fotos para representar o que ele está conceituando e, além disso, colocar legenda nessas fotos. Ou seja, explicando aquilo. Eu vou mostrar daqui a pouco. A gente volta depois no Rio de Janeiro, no verbete Rio de Janeiro, tá? Identificar referências teóricas, isso é muito importante. Isso dá credibilidade, dá confiabilidade sobre aquilo que você está estudando. E eu vou explicar também lá. Colocar link para aprofundar, a gente já viu isso. Você percebeu quando a gente olhou para o Rio de Janeiro, estava lotado de link que aprofunda as fontes da pesquisa e torna a pesquisa ainda mais rica. A linguagem de gênero a gente vê daqui a pouco e o exemplo a gente volta em Rio de Janeiro. Vamos lá, olha só, vou explicar tudo agora. Abrindo são duas coisas. Repara, lembra que eu falei que tem que ter um índice? Olha só, ele abordou o texto sobre vários enfoques diferentes, tá vendo? E para você não ficar perdido, ele colocou um índice, ou seja, no 8 ele vai falar só sobre estrutura urbana. No 5, só sobre política e mais nada. E assim vai até o final, sobre os vários
Então, o índice ele serve para organizar as suas informações, tá? A imagem, repara que toda imagem aqui, ela tem relação com o conceito Rio de Janeiro, sobre conceituar Rio de Janeiro, sobre as informações sobre Rio de Janeiro. Além disso, as imagens também possuem... As imagens também possuem legendas aumentando ainda mais as informações. Não são imagens soltas sobre o Rio de Janeiro, são imagens do Rio de Janeiro. E essas imagens têm legendas identificando cada questão do Rio de Janeiro. Beleza? Hiperlink. Repara que cada coisinha dessa azul é um hiperlink para uma coisa, uma informação além do texto. Tá bom? Então, por isso que é dito que a leitura na internet não é linear. Por quê? Porque o hiperlink vai facilitar nós a mudarmos de página para aprofundar o nosso conhecimento. Bibliografia. Qual é a importância das referências e da bibliografia? Vou clicar lá embaixo. Porque demonstra para nós leitores da onde vieram todas as informações sobre o Rio de Janeiro. A pessoa que pesquisou aqui, ela olhou em 286 artigos, informações, leis, pesquisas sobre o Rio de Janeiro, até coisa em russa, meu Deus. Além disso, ela pesquisou nesses 3 livros aqui que falam sobre Rio de Janeiro, sobre a memória, sobre a cultura. Olha só, enciclopédia, olha só, ela pesquisou enciclopédia, tá vendo? Então, isso dá mais credibilidade para aquilo que você está lendo. Demonstra para mim que esse texto ele não foi tirado. Não são vozes da cabeça de uma pessoa, e sim palavras, informações pautadas em pesquisa. Beleza? Então, vamos continuar. Lembra que eu falei sobre público e linguagem? Porque o público é geralmente para quem você vai escrever. Isso vai ficar um pouco mais interessante quando a gente for falar dos exemplos mais à frente. Mas os exemplos que nós vimos até agora demonstram que são textos para um grande público, para qualquer pessoa que quer entender sobre Rio de Janeiro, sobre o verbete. Então, assim, é uma leitura objetiva, é um texto com uma linguagem objetiva e de fácil compreensão. Beleza? Eu não vou voltar aqui, a gente já viu uma leitura bem objetiva. E é isso que vai direto para a linguagem. Por quê? Sabendo para quem eu vou escrever, eu vou saber quais recursos da língua eu vou usar. Então, primeiro, o verbete vai se aproximar o máximo possível da variedade padrão da língua. Ele vai ser o mais próximo possível da variedade padrão da língua. Por quê? Porque ele busca atingir o máximo de pessoas possíveis. Contudo, dependendo do verbete, ele pode ser escrito dentro da variedade padrão, mas ele vai ser totalmente voltado para um público-alvo, para um grupo de leitores-alvo. Por exemplo, médicos. Então vai ser um verbete, uma enciclopédia muito mais difícil para pessoas comuns, como nós, lermos. Por quê? Está falando muito sobre a questão da medicina, elementos médicos, palavras que são usadas muito na medicina. Então, tudo com isso. Lembra que eu falei lá que tem que colocar imagens para definir melhor o verbete? Então, nesse momento, o verbete passa a ser um texto híbrido, que trabalha com linguagem verbal e não verbal. Eu posso falar para vocês que é um texto hipermediático, porque tem várias mídias. Eu posso botar música, eles podem botar foto, eles podem botar vídeo, você pode botar o que quiser, desde que seja na internet. Beleza? Não vou voltar de novo aqui. Bom, vamos agora a outros exemplos. Eu acabei de falar para vocês que o verbete, a linguagem do verbete, ela pode ser para outras pessoas, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ver os conceitos básicos do verbete. Primeira coisa, ele define alguma coisa? Vamos lá. Coronavírus são um grupo de vírus de genoma RNA simples de sentido positivo, serve diretamente para a síntese proteica, conhecidos desde a meados da década de 60. Sim, ele explica. Agora, a linguagem está de fácil acesso para nós, leitores do 7º ano? Eu diria que não. Então, assim,
já não é uma coisa, já não é uma informação, já não é um verbete voltado para nós, leitores do sétimo ano. Talvez no ensino médio, mas nós do sétimo ano fica meio difícil ler só essa primeira parte. Teria que aprofundar um pouco mais a leitura aqui. Mas não é isso que a gente está vendo, mas é importante além disso tudo. Segundo, ele aborda o conceito de coronavírus em vários outros... Perdão, caiu um negócio aqui em casa. Em várias outras frentes, várias outras formas, sim. E além disso, ela está colocada em índice aqui pra gente, tá vendo? Tem um índice falando de cada ponto. Se eu clicar aqui, repara que como é um texto de verbete digital, ele tem um hipertexto. Eu clico aqui, opa, pulei para sintomas, sinais e sintomas. E repara que também é um texto hipermediático, porque eu tenho a foto aqui, foto com legenda sobre o que eu estou falando, não é uma foto aleatória não. Além disso, eu tenho um pequeno vídeo do surto desse ano se espalhando pelo mundo. Então, eu tenho um texto aqui hipermediático, que tem várias informações em várias frentes, beleza? Além disso tudo, da tabela também para mostrar aqui, eu tenho referências, são 34 referências para dar mais credibilidade que essa pesquisa ela foi feita em cima de informações fidedignas, tá? E para vocês verem, tem coisa aqui, ó, 19 de abril, há pouco tempo. Então, assim, ela continua sendo alimentada até hoje com informações. Então, primeiro exemplo sobre verbete digital. O segundo exemplo que eu tenho para a gente aqui é, aqui, quarentena. Então vamos lá. Vou clicar, se Deus quiser vai abrir. Quarentena é a reclusão de indivíduos ou animais sadios pelo período máximo de incubação da doença, contando a partir da data do último contato com o caso clínico do portador ou data do indivíduo abandonou o local onde se encontra a fonte de infecção. Repara que isso está muito mais fácil de entender que o outro. Então, eu posso entender que esse verbete ele está sendo mais produzido para qualquer pessoa que queira procurar essa informação, que sabe o que significa a palavra quarentena. Então, eu tenho um conceito. Repara aqui do lado, eu tenho uma imagem com uma legenda. Essa aqui é a bandeira da quarentena, a bandeira marítima da quarentena. Além disso, ele é tratado sobre vários enfoques, muito menos que o anterior, mas sim, ainda tem. Esses enfoques são separados por uma legenda. Não é um texto hipermediático, só tem dois tipos de mídia, que é o texto escrito e a imagem. Mas eu tenho a linguagem de internet muito forte aqui aqui ó, por exemplo, com esse link e esses hipertextos, tá? Além disso, eu tenho referências, são 9, mostrando o que é uma quarentena, de onde tiram essa informação de quarentena. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é que o verbete de enciclopédia, seja ele digital ou não, ele vai liberar espaço para citação. Segundo Lesser et al., Lesser et al. Significa Lesser e outros pesquisadores. Está aqui embaixo, ó. Lesser, Walter, primeiro o último nome, depois o primeiro nome dele, tá? Então, essa fala aqui não é de quem produziu o texto, mas sim desse autor aqui, do Walter Lesser, perdão aqui. Então, ele abriu espaço para o Lesser falar, o nome disso é citação, ele está citando uma outra pessoa, tá? Para que isso serve, Felipe? Para que isso ajuda? Isso faz com que o que você está falando ganhe ainda mais credibilidade, porque pesquisadores falam como você está falando, entendeu? Então, para a gente finalizar nossa aulinha, volto eu para cá, esse slide vai demorar a passar, porque eu botei muita coisa nele, aí pronto. Gente, tá. Nossa aula finaliza aqui, obrigado a todos por assistir até o final, não esqueça, dever de casa, dever de aula, é para ser feito naquele formulário, assim como a chamada, e colocado ali para ser, eu estou guardando isso tudo, tá, gente? Eu tô de brincadeira não, tá tudo guardadinho lá. Sempre que vocês me enviam, fica guardado, tá? Boa noite a todos, tudo de bom e fiquem bem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho sempre que vocês tiverem uma nova brincadeira. Gente, faz isso não, tô zoando. Tchau!